Este é o Segurança Legal episódio 324, gravado em 24 de agosto de 2022. Percepção de privacidade dos usuários na internet. Neste episódio, vamos falar sobre a pesquisa realizada pelo CETIC acerca das percepções dos usuários sobre privacidade e proteção de dados no Brasil. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, lá no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e também no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Bem, Vinícius, então hoje nós vamos comentar um pouco sobre mais uma vez, uma grande pesquisa feita lá pelo pessoal do CETIC BR, lembrando que o pessoal que nós já comentamos sobre as pesquisas do CETIC BR lá no episódio, Vinícius, 258, em outubro de 2020, que foi o painel TIC Covid-19, pesquisa sobre o uso da internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. E dessa vez, esse estudo realizado por eles, de título Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Perspectivas de Indivíduos, Empresas e Organizações Públicas no Brasil, traz aí, como eles mesmos dizem, estatísticas robustas com uma metodologia que a gente já sabe que é impecável, já com uma tradição, do CETIC para a produção dessas pesquisas, que tenta, e acho que eles não somente tentam, mas eles conseguem, eles conseguem trazer luzes aí para como o internauta brasileiro, ou como o usuário de internet no Brasil, enxerga as questões relacionadas à privacidade e proteção de dados. Lembrando que eles tentam abordar 3 grandes grupos, que são os indivíduos, as empresas e as organizações públicas. Hoje nós vamos falar somente sobre os indivíduos. Quem sabe no futuro, Vinícius, de repente a gente pode voltar a falar sobre empresas aqui, Pode ser. Porque o estudo é extenso, então você consegue... A gente sempre comenta aqui, e às vezes quando... nós vamos orientar alguém para TCC ou para trabalhos de pós-graduação, quando as pessoas deixam de citar estatísticas ou trazem estatísticas de fontes ruins, a gente sempre fala, dá uma olhada lá no CETIC, nas pesquisas do pessoal do CETIC, que são assim, impecáveis e servem como uma fonte muito boa para futuros estudos. O objetivo então, Vinícius e pessoal, é a gente falar um pouco, bem abertamente, sobre alguns desses resultados, para dar a nossa interpretação, e lembrando, uma primeira interpretação, Vinícius, uma primeira discussão aqui, bem aberta mesmo, sobre como a gente poderia enxergar esses resultados aqui. Outra coisa, Vinícius, é que eles, quando fazem, e quando analisam os resultados com base na perspectiva dos indivíduos, eles trazem alguns indicadores. Então, o primeiro indicador são os conceitos, ou seja, como as pessoas entendem proteção de dados e privacidade. Depois, as práticas que são realizadas por essas pessoas, compreensão de riscos, controles, ou seja, a percepção de controle que as pessoas têm sobre os seus dados, e depois alguma análise de modelos de negócio. Na verdade, eles explicam para os usuários e perguntam se eles têm conhecimento sobre a prática de perfilamento ou de profiling e reconhecimento de publicidade direcionada. Então eles explicam para as pessoas isso e depois perguntam se elas já tiveram acesso ou já notam isso, a percepção das pessoas também nesse sentido, E para começar, eu acho que os primeiros dados aqui, Vinícius, eu já te passo a bola, é como a categorização da definição do conceito de privacidade, ou seja, como é que as pessoas entendem privacidade. Eu acho que os resultados são bem interessantes e a própria proposta é interessante. Eu acho que se a gente perguntar para
10 pessoas o que é privacidade, cada uma vai, né, explicar de uma forma diferente, né? Se deixar aberto o hall de possibilidades, sem dúvida nenhuma, vai ter cada uma explicação diferente. Nos chamou a atenção ali, a gente vendo esse primeiro gráfico, né? Lembrando que vai estar no show notes para quem quiser ver os gráficos e o estudo completo, né? A pesquisa completa. Chama a atenção que o pessoal colocou liberdade, né? 29% colocaram liberdade, assim, disparado, como sendo a maneira como entendem privacidade. Talvez aqui, Guilherme, a gente já tinha conversado antes um pouco sobre isso, né? Talvez esteja aqui a questão da pessoa poder se expressar mais nesse sentido de se expressar livremente, vamos dizer assim, na internet. Tá? Talvez com gozando de anonimato, que no Brasil é vedado, aquela história toda, né? Pode ser um entendimento nessa direção, né? Pensando no que passa pela cabeça dos usuários ao falarem isso, que liberdade. E eu já tendo a pensar, a gente já tende, né? A pensar no sentido da liberdade como uma consequência da privacidade, né? Ou seja, tu ter os teus dados resguardados, a tua privacidade resguardada, isso permite que tu tome decisões com mais liberdade, com menos influências obscuras ou patentes, tanto faz, né? De entes, né, externos à tua personalidade, né? Empresas, governo, etc. Então eu acho que tem duas maneiras aí disso aparecer, sabe? Eu acho que são... Dessa questão da liberdade ali, que é o item que foi mais pontuado ali, mais citado 29, nessa resposta, né? 29%. Segundo lugar, 21% individualidade. Você sabe que o artigo 1º da LGPD e se entende assim que proteção de dados, primeiro que proteção de dados ela é diferente de privacidade, né? Então você tem diversos estudos, isso já é bem estabelecido que são duas disciplinas autônomas aí, e a proteção de dados ela sim parte de alguns aspectos da proteção da privacidade e até de algumas insuficiências da proteção de privacidade diante dos meios que tratam dados pessoais hoje, mas é interessante notar que também se reconhece que a proteção de dados ela pode servir como meio para você proteger outros direitos, né? E o artigo 1º fala justamente sobre proteger direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. Então, são muitas coisas que andam juntas, né? Inclusive, primeiro lugar, liberdade, 29%, segundo, individualidade, 21%, e somente no terceiro lugar, proteção de dados com 13%, seguido de controle também com 13%, e que são coisas que se mesclam, né? Acho que a ideia, uma das ideias da proteção de dados e da dinâmica, né, que se coloca para o titular hoje é justamente dar também controle para ele, né? Para o usuário de maneira geral, né? E aí depois vem segurança com 8% somente, né? Mas eu fico pensando também até que ponto, né, esse indicador ele é relevante, talvez para medidas de conscientização, quem sabe, né? Eu diria que é interessante, eu diria que ele é bastante relevante para entender como as pessoas estão entendendo privacidade, porque não adianta nada a gente falar de privacidade pro público em geral, quando a gente fala aqui no podcast. Aqui o nosso público é mais específico, né? Embora tenha pessoas de diversas áreas, mas a gente não atinge uma massa gigantesca de ouvintes. Então são ouvintes que são, eu diria, bem segmentados de certa forma. E tendem a ter uma compreensão dessas questões relacionadas à privacidade. Mas a questão toda que a gente já discutiu, que nós já discutimos, tô falando da gente direto aqui, que nós já discutimos várias vezes aqui no podcast, é como fazer as pessoas entenderem a importância da privacidade para que, de fato, isso seja demandado pela sociedade, né? Para que nós não entremos naquela coisa de não existe mais privacidade e simplesmente se abandone, entre aspas, né, a preocupação com isso e deixa que todo mundo faça o que quiser, né, no que diz respeito não somente, mas também relacionado aos nossos dados. E aqui, eu acho que esse gráfico é bastante interessante porque ele me parece, tá? Aqui é uma interpretação, como tu disse já no início, uma interpretação nossa que a gente tá fazendo aqui aberta. Claro. A impressão que eu tenho
é que isso aqui tá nos demonstrando que o pessoal tem uma preocupação. As pessoas têm uma preocupação maior com o que diz respeito a quase que seu anonimato, tá? No que diz respeito, para poder, por exemplo, se expressar com liberdade, a questão da individualidade, sabe? Me parece algo mais assim, mais nesse sentido do que naquele outro que tu colocou antes, que eu falei, aí depois tu explicou bem, de uma forma muito bem colocada, que é a questão da liberdade, da proteção da liberdade, da proteção da individualidade a partir da proteção da privacidade. Então, eu acho que não creio que esse seja o entendimento da maioria das pessoas. Me parece mais uma coisa que vai na direção de poder fazer o que tu quiser na internet sem ninguém te incomodar. Liberdade de maneira geral. E, via de regra na internet a gente relaciona a liberdade com a liberdade de expressão, que também está lá no artigo 2º da lei, né? Mas você tem outros tipos de liberdade que também podem ser violados no tratamento de dados, né? Aquela velha ideia da discriminação, por exemplo, né? A violação do princípio da discriminação pode te colocar, sim, ou pode te afastar, ou pode te afetar, melhor dizendo, talvez, né? Dentro de determinados contextos, ou seja, te retirando a liberdade para fazer certas escolhas. É interessante, mas eu não sei se as pessoas pensaram nesse tipo, né? Vinícius, o próximo número aqui são relacionados às práticas, né? Para gráfico aqui que diz respeito, e eles se perguntam como e o que os usuários fazem para se proteger na internet, né? E de maneira geral, né? E aqui a questão é práticas de gerenciamento de acesso a dados pessoais, né? Lembrando que esses números aqui, como alguns gostam de colocar, né? Às vezes aí vão interpretar essa pesquisa aqui, esses números vão dizer tantos por cento dos brasileiros. Não é tantos por cento, é total, tantos por cento do total de usuários de internet com 16 anos ou mais, né, a partir de 16 anos. Esse é o recorte ali que eles avaliaram, né? E é bastante interessante, isso tem a ver com segurança na realidade também, né? Mas em primeiro lugar, com 70%, número de 70% dos usuários é que ele verificou a segurança de uma página ou de um aplicativo, por exemplo, se a página tinha cadeado de segurança. O bom e velho cadeadinho lá, cadeadinho né? da segurança, sim. E você sabe, a gente sabe que isso tá... É de uma certa... Claro que tem sua utilidade, né? Mas é de uma certa insuficiência, porque eu tô agora no próprio site da Presidência da República com o LGPD aberto e ele mostra não seguro. Sua conexão com esse site não é segura, porque eu não tenho o certificado instalado aqui nesse browser que eu tô usando, né? Da Presidência. Da raiz, cadeia da cadeia... Da cadeia da SB Brasil instalada. Essa questão aqui, cara, do cadeadinho de segurança... É aquela coisa que por muito tempo se bateu. Assim, mas o que eu tô dizendo muito tempo... Cara, a gente tá falando de dicas que a gente dava 10, 12 anos atrás. Né? Quando alguém perguntava assim... o Guilherme já deu entrevista também pra televisão, pra jornal, eu também dei e tal. E o pessoal sempre no final das contas... É aquela época, né? Perguntava assim... Pra deixar uma dica pro nosso telespectador, não sei o quê. Cara, a gente citava o raio do cadeado. Então, que bom que as pessoas já se preocupam com isso. Claro que isso é bem insuficiente, ou seja, é uma prática que, graças a Deus, já está bem disseminada. O certificado digital hoje, qualquer um põe de graça na sua aplicação. Um certificado digital válido, bonitinho e tal, para proteger os dados em trânsito, mas gerenciar dados pessoais, proteger dados pessoais, né? Isso vai muito além do cadeado. Eu diria que o cadeado é quase que um dos menores problemas. Tá? Eu digo quase que porque se não fizer isso num aeroporto ou num grande centro, tu tá ferrado. Tá? Então, claro, tem que ter como coisa básica, né? É como a gente dizer assim, tu não vai tomar água do esgoto, tá? Isso é o básico. Tá? Tu não vai fazer isso, tá bom? Combinado? Agora a gente começa a conversar sobre outros cuidados da alimentação. Então, entende? Então, sim, chama a atenção aqui desses 70% que apontaram que verificar a segurança de uma página ou aplicativo, tá? Se a página tinha cadeado de segurança.
Eu fico pensando que capacidade que o usuário em geral tem de olhar a segurança de uma página além do cadeado fechado. E olha que às vezes nem isso. Sim, porque o cadeado ele vai garantir talvez talvez não, a proteção dos dados em trânsito, mas não qualifica as práticas de segurança que vão ser colocadas lá do outro lado, né? Ou se de repente tu foi enviado, alguém te convenceu a acessar um site que não é exatamente o site que tu tá querendo acessar. Aquelas histórias de uma letra modificada no endereço do site, ou o nome do site, ponto, né, uma outra extensão. Então, por exemplo, o site existe.com.br e a pessoa vai lá e registra um .com. Com certificado. Aí, com certificado. Do Let's Encrypt, sei lá, que aparece bem. Isso, de graça lá, e tu acessa e tá com cadeadinho. Então, eu acho que sim, tu vai usar um serviço mínimo que tem que ter um certificado. Só que acho que os cuidados vão muito além disso, né? De olhar a questão de o site, o endereço mesmo tá acessando. Dizer uma coisa, cara, as pessoas que a gente conhece em geral, assim, pessoal que não é da área, ou que não tem uma preocupação muito grande, se tu conseguir passar pra eles um link parecido, eles vão clicar com toda a fé que é quente, viu? Mas aí a gente tem que fazer um meia-culpa também, porque nem sempre a gente, embora trabalhe com isso, esteja sempre atento com isso, você é tão demandado, né, para a realização de operações na internet que um grau constante, né, de vigilância, no sentido de você estar vigilante, ele é praticamente impossível, né? Não, eu tô colocando mais a questão de que isso é tão importante quanto verificar se o cadeadinho tá fechado. Só olhar que o cadeado fechado não é só isso, só não beber água de esgoto não quer dizer que tu vai ter uma saúde impecável, né? Se continuar. Mas vamos lá, vamos tentar ser bem, né, dar um voto de confiança aqui pra comunidade de maneira geral, pro usuário, tá, né? Tá bom. Porque a gente nós não somos parâmetros, talvez os nossos usuários, os nossos ouvintes também não sejam parâmetro pra isso, porque entendem o que tá por trás, grande maioria do cadeadinho, né? Mas assim, já é alguma coisa, né? Sim. Já é alguma coisa, né? E também talvez isso tenha a ver com os próprios browsers, né? O browser, aí, dependendo do browser que você estiver usando, ele mostra um negócio vermelho ali que não é seguro, né? Uma marca, assim, destaca, né? Aí tem aquela coisa que o próprio Chrome faz com... Né, faz aqueles alertas de site fraudulento e tal. Aquilo funciona muito bem. Bom, na sequência ali tem a questão de recusa de permissão para acesso a dados pessoais, para publicidade personalizada. 70% disseram isso é que interessante. fizeram. Não, 69%. 69. Pô, tô arredondando, cara. 1% não, mas ali. Não pode. 1% Posso sim, 1% dos internautas é, sei lá, milhões de pessoas. Como é que tu sabe que o pessoal na hora de plotar lá não errou? Não arredondou pra baixo. Era 69,9%. Tá, mas 69% ali recusou permissão de uso dos dados para publicidade personalizada. Opa, aqui já é uma coisa interessante, tá? Aqui sim a gente começa já a falar em privacidade, proteção de dados mesmo. Leu políticas de privacidade, 68%. Eu acho complicado que o pessoal tenha realmente lido. Talvez no aplicativo, quem sabe, que é aquelas coisas mais pontuais, assim. Tu lê mesmo, lê a política de privacidade de um... 68%, cara, leram... Talvez a proposta ali, né? O enunciado é ler políticas de privacidade de uma página ou aplicativo. Se tu pegar o do aplicativo que vem, que tu vai instalar e te mostra ali, o cara considerar aquilo ali... Cara, eu não conheço... Eu não conheço ninguém. Cara, eu conheço talvez tu. Mas eventualmente você lê, não é? Alguma outra pessoa... Cara, faz tempo que eu não leio uma. Eu não sei, cara. Não sei, 68% eu acho um número bastante... Se isso que tá acontecendo... Nossa, show de bola. Eu acho que estamos avançando, porque eu acho um número muito alto, assim. Você tem são contradições, né? Eu não acho que a pesquisa esteja errada aqui, não. Não. O que eu tô dizendo não é a pesquisa errada. O que eu tô dizendo é que as pessoas que responderam talvez tenham considerado... Não sei o que elas consideram pra dizer que leram uma política de privacidade, sabe? Ou de repente elas tiveram contato com a política de privacidade, sabe? Aparece a política lá e tu diz, eu aceito, segue adiante, e a pessoa diz, eu vi uma política de privacidade. Não li ela toda, mas eu vi ela. Talvez isso pode acontecer, sabe? Na verdade, acho que isso mostra, Vinícius, até uma contradição que é
a realização de controles e gerenciamento de dados pessoais e a sua dificuldade, né? Porque você não... Por que as pessoas não leriam ou leriam, né? Mas principalmente por que elas não leriam? Porque isso envolve um esforço bastante grande na vida da pessoa, né? Primeiro que é algo chato ficar lendo políticas de privacidade, assim como seria você ficar lendo manuais, né? Eu comprei um equipamento aqui pra casa esses dias, liguei ele na tomada e saí usando, entendeu? Depois tu vê por que não tá funcionando. Porque queimou, né? Então, você tem um apelo, né, do desprazer eventual de ler aquilo e também da falta de tempo. Se for ficar lendo todas as políticas, isso também é reconhecido, né, nos estudos de proteção de dados, né, diante das contradições aí do eventual controle que a pessoa realiza. Mas você veja que logo depois tem ali, limitou o acesso a perfil de redes sociais com 64%, né? A limitação de acesso, ela tá numa perspectiva muito mais da pessoa para o mundo externo, né, para os outros usuários, o que não resolve de forma nenhuma a relação dela com a própria rede social, que vai ter acesso irrestrito aos dados ali para as finalidades que eles vão, enfim, se propõem a usar os dados, né? 62% disso aqui eu achei interessante. Restringiu o acesso à sua localização geográfica, por exemplo, por GPS. 62%. É um número bastante... Assim, no geral, essa parte de práticas aqui tá muito boa, cara. Assim, considerando os percentuais... 58% configurou e limitou o uso de cookies. 58%, mais da metade, restringiu o uso de cookies em algumas páginas. E 42% solicitou páginas, aplicativos ou buscadores que apagassem informações que tinham sobre você. Eu diria que esse gráfico aqui, esse gráfico 2, né? É a numeração que eles usaram, gráfico 2, Esse gráfico 2, ele me deixa bastante otimista. Considerando esses percentuais aqui de pessoas que tomaram alguma dessas medidas para proteger os seus dados pessoais. Então... Mas eu fico na dúvida como os usuários entendem cada uma desses questionamentos. Pode ser um problema, de fato, né? Ou pode ser também. A gente tem que considerar também que é com 16 anos ou mais, né? Aí a gente tá vendo também o efeito, talvez, de um público cada vez mais jovem tomando conta, assim, uma proporção cada vez maior. O que vai contra a questão do crescimento demográfico, né, do país, que a tendência é nós temos uma população cada vez mais velha, e não cada vez mais jovem. Mas, enfim. Não, mas aqui realmente é positivo, né? É, muito positivo. Bastante. O outro é que fala sobre os canais de atendimento, né? Canal de atendimento que buscaram sobre seus dados pessoais. Total de usuários, né, que buscaram algum canal de atendimento sobre seus dados pessoais. Estranha ficou a frase, né? Buscaram canal de atendimento sobre seus dados, mas enfim. E 80% a própria empresa ou órgão público, obviamente, ele está se falando ao agente de tratamento aqui, né? Provavelmente, 80%. Seja, natural, né? Natural. Você vai primeiro ao órgão, né? Claro. Então talvez deveria ser até maior, né? Direto ao agente de tratamento, né? Mas enfim, as pessoas conseguem identificar, acho que isso também é fácil, né? Você sabe que fulano, que tal empresa está tratando seus dados pessoais, você, diante de algum problema, recorre a ele, né? Depois, em segundo lugar, e aí bem em segundo lugar, de 80% para 48% PROCON, né? Um órgão de defesa do consumidor, e aqui, pelos dados, imagino que a pessoa possa ter escolhido mais de um, né? 34%... voltando ao PROCON, né? Um órgão de defesa do consumidor como o PROCON, o que mostra a dificuldade do nosso cenário, né? Porque você vai ter atuações não somente da NPD, que a gente já vai ver o número das pessoas que procuraram a NPD, mas dos PROCONs também, em conjunto com a NPD, com o Ministério Público, com o Judiciário, né? Que são os outros atores ali. O que deixa a coisa muito mais difícil. A polícia vem em terceiro, com 34%, né? Na frente da NPD, né? E aí eu não sei como interpretar direito isso. Tá? Será que as pessoas estão pensando na busca por canais envolvendo crimes para ela buscar a polícia, né? Porque senão a polícia não teria o que fazer, né? Interessante isso, né? Também qual é a percepção das pessoas para a resposta à pergunta no sentido de buscar ajuda acerca de dados pessoais, né?
Será que elas só pensam nisso quando há um crime, pelo fato da polícia estar ali em terceiro lugar? Eu acho que é algo que se pode pensar também. É que estão as razões pelas quais as pessoas vão atrás de atendimento sobre seus dados, elas variam bastante, né? Uhum. E a gente sabe muito bem que os golpes via internet eles têm aumentado substancialmente assim, ao longo do tempo. Uhum. Todo tipo de golpe, né? O pessoal entrando em contato via WhatsApp, se passando por um parente para pedir dinheiro, aquele clássico, né? Algumas coisas de boletos que são enviados e cobrando, tipo aqueles boletos de domínio, né? Uhum. O pessoal tentando fazer coisas parecidas com o registro BR, né? Pra cobrar a renovação de domínios. É uma sacanagem gigantesca. Não sei como é que esses caras conseguem continuar operando. Também não sei. Isso aí é obviamente um golpe. Então, eu acho que tem bastante... Há várias situações desse tipo de extorsão também. As pessoas sendo extorquidas a partir de compartilhamento de fotos e outras informações. Mas você tá no âmbito criminal, né? Eu não tava pensando no âmbito criminal quando eu li essa pergunta aqui, né? Mas tu pergunta pra uma pessoa se ela já foi atrás de atendimento sobre os seus dados pessoais, se ela teve uma situação dessa, ela vai dizer, sim, eu fui na polícia. Ela vai dizer que sim, eu tive que utilizar a polícia. Então acho que talvez aí esteja a razão aí da polícia ser 34%. Seguido de 31 pelo Ministério Público. E 28 Justiça, né? Em último lugar, quer dizer, eles têm um outro canal ali que é 50%, né? E aí pode ser variados ali. E daí, em penúltimo lugar, seria a autoridade, a NPD, com 27%. Não, é em último mesmo, 27%. Retirando outros canais. Outros canais, né? Outro canal que tá em 50% que usaram outros canais. Deve ser um monte de outras coisas aqui, né? Mas é interessante isso, essa percepção, ou essa mistura na percepção de que problemas com dados pessoais se referem somente a crimes, né? Então, quer dizer, a interpretação que eu faço, né? Uma possível interpretação que a gente poderia fazer, a gente sabe que não é somente isso, mas as pessoas podem, né? Eu vou me preocupar com os meus dados pessoais quando houver algum crime, né? E a gente sabe que talvez as questões mais complexas aqui, ou tão complexas quanto crimes cometidos, que vão ter um impacto quando é um crime, o criminoso busca um retorno financeiro, né? Mas além do retorno financeiro, você tem uma série de problemas de tratamento de dados que, digamos assim, inicialmente considerados legítimos, mas que podem se desviar ao longo da atividade de tratamento e causar danos muito sérios para as pessoas, né? Sem que isso envolva um crime, né? Então, isso também é um pouco... E tudo isso é muito novo, na realidade, né? No cenário brasileiro, né? A gente ainda precisa construir, assim, uma certa cidadania de proteção de dados, ou incluir a proteção de dados dentro de uma formação do cidadão, né? Que eu falo isso, mas já vejo como é difícil, como pode ser difícil você incluir essa cultura, né? Que é a cultura de proteção de dados, no final das contas, né? Que a gente tem muito pouco, né? Próximo item, podemos ir? Vamos lá, pode ir. Riscos, então. Percepção inicial mais relacionada com perdas financeiras, né? Os números acabam mostrando, e aí, na esteira do que a gente acabou de dizer, né? O nível de preocupação com registros de atividades segundo o tipo de registro, né? Ou seja, eles mediram as preocupações das pessoas acerca das questões envolvendo dados pessoais. E, em primeiro lugar, e aí só a gente, né, se você não estiver vendo o gráfico enquanto nós falamos, que eu acredito que seja a maioria das pessoas aqui, né, eles têm uma gradação de muito preocupado, preocupado, nada preocupado, pouco preocupado ou não faz essa atividade. Nós vamos ler primeiro, né, vamos só dizer o número do muito preocupado, mas ainda tem ali preocupado e... preocupado somente, né? Que daí daria pra somar se a gente quisesse. Mas, enfim, em primeiro lugar de muito preocupado, estão usar meios de pagamento como cartão de crédito, boletos bancários ou Pix. E talvez esse número, Vinícius, apoie essa possível interpretação que eu faço das pessoas estarem muito mais preocupadas com a perdas financeiras e fazendo essa relação entre proteção de dados e hacking, né? Ou cracking, ou cometimento de crime. Será que não seria isso? Pode ser, cara. É que o pessoal... Aquela história, né? Se alguém é comido por um leão, isso é uma notícia muito, né?
muito, assim, nos grava e a gente grava essa informação e isso nos impacta muito. Obviamente a gente fica com medo de leão, embora não seja uma coisa que a gente veja todo dia. E talvez outros riscos que sejam maiores no nosso dia a dia do que encontrar um leão e ser devorado por um leão passem meio desapercebidos porque de repente não chamam tanta atenção. Inclusive tem um podcast que eu ouvia, faz muito tempo que eu não ouço, que é o Psych Files. The Psych Files, muito bom. E ele tem um episódio que ele trata sobre isso, porque a gente grava as coisas negativas, né? Porque tu saber que tu come uma alface e te faz bem é menos importante pra tua sobrevivência do que se tu descobrir que, olha, aquela semente tem, acho que é ricina, né? Aquela sementinha que tem, é um veneno desgraçado. Que se mascar essa semente é que tu morre, entende? Então tu vai gravar muito mais fácil que aquela semente mascou morre do que comer alface faz bem. E tem, acho que tem um tanto disso, assim, das histórias de horror das compras via internet. Né? Pessoas que compraram numa loja, depois tiveram um monte de outras compras debitadas no seu cartão, ou que receberam um tijolo via internet, ou que tiveram... pagaram um boleto e o boleto não era verdadeiro. Então, assim, claro que isso acontece bastante. Mas, olha, não, sem dúvida nenhuma, não é a maior parte das relações que a gente tem no e-commerce, né? Não, e tampouco é diretamente relacionado com proteção de dados, né? A não ser se você imaginar que, em havendo um vazamento dos dados da sua empresa, ou uma violação, ou uma... né, alguém entrar no teu ambiente e realizar a atividade sem autorização, isso tem a ver com proteção de dados pessoais, porque, né, o criminoso estaria tratando dados pessoais sem autorização, né? Mas talvez numa perspectiva indireta, no sentido de que... E não casa com a questão da liberdade lá atrás, né? O que talvez mostre mais um pouco a dificuldade de interpretar tudo isso, né? Porque o cara fala lá em liberdade, individualidade, proteção de dados, controle e segurança no penúltimo lugar, e acerca do conceito de proteção de dados, mas as suas preocupações estão relacionadas com perdas financeiras. É interessante isso, né? Interessante para as empresas, porque o que talvez esteja sendo dito, olha, as pessoas estão mais preocupadas em perder dinheiro. O resto... né? Eu me lembro de um outro... Você falou do podcast, eu lembro daquele livrinho de 1954, até abri ele aqui, de um cara chamado Darrell Huff, que é Como Mentir com Estatística, né? How to Lie with Statistics. Um livro cheio de desenhozinho, assim. Eu lembro desse livro, mas faz tempo que tu citou esse livro. A gente usou em algum momento aqui, eu tenho ele guardadinho aqui, acho que a gente escreveu alguma coisa sobre, sei lá. Segundo lugar... nível de preocupação com registros de atividades, lembrando, né? Então, meios de pagamento, depois caminhar por espaços públicos como ruas, transporte público, em segundo lugar com 29% muito preocupado e 31% preocupado, né? Somando os dois dá quase a mesma coisa, e aqui eu acho que tem a ver com a questão da vigilância de maneira geral, né? Câmeras e... isso aí. Que vai afetar, até uma questão interessante de LGPD, os próprios condomínios, né? Aqui no nosso, o pessoal instalou umas câmeras ali, meio que assim, o pessoal, se quiser, acessa qualquer câmera pelo celular e tal, e sem nenhuma justificativa, né? Quase como se quisesse só ser um voyeur, ele conseguiria, né? Então isso é meio problemático também, é algo que não somente as empresas, mas os condomínios vão precisar pensar também, né? Terceiro lugar, usar a internet para acessar páginas, baixar arquivos, usar redes sociais. Somando, muito preocupado também, mais ou menos quase a mesma coisa que os outros dois, 28% e 29%. Depois, usar telefone celular, como fazer ligações telefônicas, acessar mapas, 19% de preocupação. E você vê, né, a questão dos mapas e dos mapas especificamente está relacionado com a localização da pessoa, né? Invariavelmente, né? Você não consegue usar mapa ou não tem utilidade de mapa se não souber onde você tá, né? Ou utilidade baixa ali, né?
Depois frequentar espaços privados, como lojas, restaurantes e escritório, 15 e 23. Participar de programas de pontuação de fidelidade ou descontos em lojas e farmácias, olha só. Deviam se preocupar mais claro. com esse item do que com... Acho que sim, né? Com os itens de cima. É que talvez essa pergunta, né? Porque uma coisa são programas de fidelidade somente, né? Do sujeito que compra lá livros na cultura. E a questão das farmácias, que daí são dados sensíveis, né? E creio que, pelo menos para mim, enquanto cidadão, assim, a amplitude das preocupações são maiores com as farmácias do que com uma loja, né? Acho que sim. Ainda mais, tu tá no ambiente, até ele coloca ali que é frequentar espaços privados. Frequentar o espaço é mais preocupante, tá bom que é por 1% ali só nos muito preocupados, e é 23%, é 3% a mais preocupado somente. Preocupado. Né? A pessoa tem mais preocupação em frequentar fisicamente um espaço privado do que participar de um programa de pontuação. E eu acho o contrário, sabe? Porque eu posso frequentar um espaço privado, chegar lá, pagar em dinheiro o que eu quero pagar, fazer o que eu quero fazer lá, faço meu lanche, tomo meu café e era isso. Eles colocam aqui na avaliação deles isso também, né? Que os resultados reforçam a avaliação dos usuários de que o risco relacionado a dados de transações e pagamentos tem maior potencial de dano. Se você for pensar só em dano patrimonial, talvez sim, né? Só que o dano patrimonial não é somente a preocupação que a gente tem que ter aqui. A gente tá falando de direitos da personalidade, né? Afetações mais espirituais, no sentido de mais relacionadas com a pessoa em si do que necessariamente o patrimônio, né? Te excluir de uma vaga de emprego, te excluir de uma oportunidade, te colocar num bucket lá, né? Ou numa classificação que vai impedir você de fazer certas coisas. Aí sim se relaciona com a liberdade lá do início, né? Mostra a contradição, né? Do brasileiro em si. Eu acho que esse é um ponto interessante. Entre tantas contradições que a gente tem no Brasil, né? Fique você que nos ouve com a sua contradição preferida do Brasil, né? Adicione essa aqui também, né? Quer falar um pouco sobre a última aqui, Vinícius? Estou falando demais, eu acho. Nível de preocupação com dados pessoais segundo a atividade realizada na internet. Então, a atividade com maior preocupação é comprar pela internet ou por páginas e aplicativos. Tá? 42% muito preocupados e 25% preocupados. Né? Então, dá mais de 60% ali o pessoal entre muito preocupado e preocupado, né? Mais de 60% preocupado em compras via internet. Que é aquele lance que a gente estava conversando, né? Casa com o anterior. Casa com o anterior e casa com a questão da polícia também. Um pouco, pelo menos. A segunda maior preocupação ali, quase chegando a 60% no total, é acessar páginas e aplicativos de bancos. 35% é muito preocupado e 24% é preocupado. De novo, envolvendo dinheiro, envolvendo valores ali. Mas só se tu me permite, Vinícius, desculpa. Manda. Que é uma coisa que eu tenho pensado muito até dos casos bastante frequentes ocorridos com alguns bancos eletrônicos. Eu vou falar o nome do Nubank, né? Que tem vários casos, aí toda semana aparece um caso de pessoas que, né? Mas assim, diante de uma perspectiva das pessoas que usam aplicativos, né? Que às vezes são roubadas ou tem o telefone furtado, né? Então é um negócio bem também tópico ali. Talvez mais, repito, né, mais relacionado diretamente relacionado com a segurança da informação e não com proteção de dados, embora elas estejam ligadas, né? Você precisa de segurança para proteger dados, mas nem sempre, né? Então, isso me chama atenção, né? Desculpa a interrupção. Não. A ideia é interromper, né? Tu queria gerar alguma coisa depois para os próximos 10 anos do Segurança Legal para botar lá os áudios que a gente colocou. Não. Quem não sabe o que a gente tá falando, pode procurar depois o episódio dos 10 anos. Os erros, né? Os erros, as discussões, que é as brigas e afins. Brigas e afins. Aí tem preocupação com o uso de redes sociais, tá? Que é o terceiro ali na escala. 26%. Não use, então, né? 26% muito preocupado. 25% preocupado. Isso dá em torno de 55% no total. 51, né? 26 mais 25?
tu tá somando? Eu não tô somando, eu tô olhando mais ou menos... não, é que é entre 40 e 60, é verdade, dá uns 50%. Eu falei 55, né? Não, dá em torno de 50%, tá entre 40 e 60. Eu tô olhando pela marcação no gráfico aqui. Tá. Usar aplicativos de relacionamento. Cara, esse aqui o pessoal devia estar muito preocupado. Pois né? Tem documentário, mas documentário de golpista usando esse tipo de aplicativo. Mas enfim, tá? Mas tá entre os 4 primeiros, né? Interessante. Você tá falando de Tinder aí, coisas do gênero, né? Essas coisas. Cara, ser bem na real, eu tô bem desligado desse tipo de aplicativo. Então, mesmo assim, que soubesse, seria bom dizer que não conhece. Talvez o Tinder já tenha sido trocado por outra coisa, isso que eu quero dizer, Pode sabe? ser, mano. Não sei se continua valendo o Tinder. Daqui a pouco alguém fala, mas esses caras estão no Tinder, então pensando em Tinder ainda. Não estamos no Tinder. Não estamos e... Cara, não sei se continua sendo o Tinder ou não o aplicativo. Eu acho que sim, o pessoal, meus alunos falam em Tinder eventualmente, ainda? Lá, os jovens, os jovens. Bom. Enviar e receber mensagens, cara... Pois é, né? Tá falando de Instant Messengers, talvez? Talvez. Né? Talvez. Talvez, né? Tem vindo bastante... tentativa de golpe via SMS. Pode ser. Via o iMessage, no caso da plataforma do iOS. WhatsApp, né? Mesmo, né? Pessoas se fazendo passar pelas outras. WhatsApp. Eu recebi vários. Cara, eu tô quase largando as coisas aqui, porque eu recebi uma proposta pra trabalhar no Mercado Livre. Sério, cara? É sério? Só tem que mandar de lá 500 a 3 mil reais por meio turno. Poxa. Cara, se eu conseguir fazer ali, não preciso fazer 3 mil, mas se eu fizer uns 2 mil por meio turno... Tá bom, né, cara? Tá legal, cara. Você só tem que mandar seus dados lá pra um cara aleatório. E tem que fazer um Pix lá também. Eu vou fazer um Pix pra ele eu também. fiz lá pra poder participar. Claro, tô de sacanagem, tá, gente? Se alguém estiver ouvindo e achando que é sério, pelo amor de Deus, não caia nessa, né? Usar aplicativos de relacionamento, ok, enviar e receber mensagens, armazenar arquivos em nuvem. Eu acho que o pessoal... O que eu vou dizer? Dentro das últimas experiências que eu tenho tido com pessoas à minha volta perdendo seus notebooks, seus pendrives e tudo mais, eu diria que armazenar arquivos em nuvens deveria ser o seu procedimento padrão. A título de backup, né? Não, usar mesmo lá, que daí perde a máquina, pelo menos não perde as coisas. Mas sim, há uma preocupação, eu diria relevante, bastante relevante. Usar assistentes pessoais. Interessante, né? Pra proteção de dados pessoais, eu acho que isso que deveria estar mais alto. Concordo. Mas sim, tem uma Alexa em cada canto. Junto, que a Alexa substitui a caneta Bic. Boa, gostei. Armazenar arquivos em nuvem, então 21% tem muito preocupado, 21% preocupado. Dá uns 40 e poucos por cento, 42, né? Já que tu quer o valor exato ali. Usar assistentes pessoais, 19% muito preocupado, 17% preocupado, tá quase chegando nos 40%. Usar assistentes pessoais, usar plataformas de videoconferência e videochamadas. Aí a gente tem 17% muito preocupado, 16% preocupado. Aqui, cara, eu arrisco a dizer que seria muito em razão das questões de gravarem as pessoas, sabe? Gravarem reunião. A gente já falou aqui no Segurança Legal sobre problemas relacionados ao uso desses sistemas, né? Inclusive já falamos sobre plataformas mais seguras e, do ponto de vista mais privacy friendly, como o próprio Jitsi, né? Se comparado com outras que vão recolher metadados e fazer uma série de coisas ali, né? A escolha essencialmente é entre uma coisa que funciona e não recolhe nada, e recolhe alguma coisa, e uma coisa que não funciona e não recolhe nada. Você tá exagerando, mas... Eu tô exagerando, mas não tô tanto, né? Eu tô exagerando um pouco, sem dúvida, eu não tô exagerando. Mas... Não, tem um fundo de verdade que você tá falando. Tem um fundo de verdade. Nós não sabemos muito bem disso, mas tudo bem, vamos lá. Em último lugar, usar relógios ou pulseiras inteligentes. Isso deveria estar mais pra cima, deveria né? mais pra cima. Porque é dado biométrico, né? Dependendo do caso, vai saber que se o cara tem problema de coração, dependendo do relógio, né? Cara... Ou da pulseira. Contudo, eu conversava com um grupo de alunos no sábado. Tava conversando sobre tecnologias e outras coisas com eles. Era uma aula meio fora da curva, assim. Era um negócio meio uma aula especial. Assim.
E a gente tava conversando sobre o front-end. Um aluno perguntou assim, o que era front-end. É que ele tinha todos os níveis. Tinha gente que não sabia nada e a gente que sabia programar, por exemplo. E uma pessoa me perguntou o que era front-end. A gente começou a conversar sobre front-end. E, cara, aí quando a gente começou a estender a questão do front-end, da questão dos sensores e atuadores, né? Sensores do teu ambiente, sensores... Por exemplo, o relógio tem no teu pulso, um smartwatch, ele tá cheio de sensor. Né? Ele consegue coletar um monte de informação a respeito da situação no momento do teu organismo. E se tu pensar que tudo isso é front-end, cara... cara, bem de boa, já tá acontecendo, né? Tu já tem a possibilidade de uma casa inteligente aprender em questão de 1-2 semanas a tua rotina. Saber quando o Guilherme foi dormir, por exemplo. Ele dormiu no sofá. Eu posso dizer, olha só, ô casa inteligente, eu não quero dormir no sofá além de 20 minutos, tá? Então, cara, se eu cair no sono assistindo um filme e a casa tem como saber que eu tô dormindo, por causa do meu smartwatch, por exemplo, tá? Ela pode desligar a TV, baixar a iluminação e me deixar dormir ali. Passou os 20 minutinhos, ela pode me acordar. Ligar o alarme de incêndio. Ela pode fazer o meu smartwatch vibrar, por exemplo, claro, pra me acordar. E alertando, você passou de 20 minutos no sofá, vai pra cama. Então, tu já tem essas informações todas. Tu consegue saber... Tu tem sensor, não falta, entende? Não falta tecnologia mais pra isso. E o front-end se estende, o front-end sai da tela. Ele acaba saindo da tela. Então, relógio por ser inteligente... Eu acho que isso... Bom, a tendência é se repetir essas pesquisas ao longo do tempo, né? Vai ser muito interessante daqui a alguns anos a gente fazer um comparativo dos resultados dessa edição com o resultado de uma edição futura aí, à medida que essas coisas ficarem mais... Com 5G vindo, né? Com 5G se tornando mais presente em todas as cidades, assim, a coisa vai cobrindo tudo, né? Então, o que a gente já consegue fazer com a TIC domicílios que eles fazem, né? Porque tem um histórico bem grande, você já consegue ver. Tu começa... Isso sim, cara, isso é muito legal, porque daí tu consegue aquela distância, tu consegue fazer mais... Tirar outros sentidos, né? Outras informações. Tá melhorando, tá piorando, conscientização. Ou pra onde a coisa tá indo. É muito interessante, cara. É muito interessante. Nota que o próximo gráfico ali, ele também mostra mais um pouco a contradição, né? Se o uso de relógios e pulseiras inteligentes no anterior, né? Que era o nível de preocupação com dados segundo a atividade realizada na internet, ele foi o último a pontuar. O nível de preocupação com o fornecimento de informações pessoais sensíveis se dá, né, entre as insensíveis, obviamente, né, aí vai ser sensíveis, entre biometria, como impressão digital ou fotografia do rosto. Que é o top. Bem maior, ali 41... e biometria não é só impressão digital, né? Biometria assim, biometria para autenticação, beleza, mas biometria envolve, inclusive, medição de batimento cardíaco, por exemplo. Você consegue... e você conseguir identificar a pessoa por esses dados, né? Agora, a fotografia de rosto, ela tem sido muito utilizada, é verdade, por bancos, né? Com uma maior ou menor intensidade ali para fazer algumas verificações, né? Sistemas mais ou menos eficientes ali, mas nesses bancos eletrônicos é muito comum você fornecer isso, e aí você pode sim estar entrando numa cadeia de agentes de tratamento por trás disso, né? Que sim, justificariam essa preocupação. Agora, de forma muito interessante, em segundo lugar, de 41 para 29, dados de saúde, né? As pessoas se preocupam mais com a questão de dados biométricos do que com dado de saúde, né? Claro que o biométrico te identifica... a biometria digital, por exemplo, te identifica imediatamente, né? Agora, as questões de saúde podem também te jogar e podem fazer com que você tenha extensas possibilidades de discriminação, sobretudo, né? E aí liga com a liberdade lá do início também como primeira percepção de privacidade. Algumas coisas aqui fecham, né? Terceiro lugar, orientação sexual, com 18%. Né, muito preocupado. Nota que cai bastante, né? O primeiro de longe ali é biometria, impressão digital e saúde como doenças, prontuário médico, resultados de exame. Esses de dois 40. Esses dois se destacam bem com relação aos seguintes. O primeiro é 41 e o terceiro 18, né? Metade.
Aí depois segue 18, 18, 18, 17, 16, nós vamos contar aí com 18. Gênero, masculino ou feminino não binário. Filiação política ou sindical, 18%. Isso deveria, nos tempos atuais, né? Deveria preocupar mais. 17, crença religiosa. E por último, cara, com 16, cor ou raça. E o dado sensível relacionado ao cor ou raça, a gente sabe que é talvez uma das maiores preocupações em relação à própria discriminação, né? Então, também é complicado. Claro que, via de regra, são pessoas negras, né, que se preocupam com a questão da cor ou raça, ou índios, enfim, que eventualmente passam por discriminação, né? Então, talvez... As, entre aspas, minorias, né? E aí a gente teria que saber também quantos dos entrevistados são negros e brancos. Isso certamente eles devem ter feito lá na amostra deles, né? Eles devem ter essa informação. Mas chama a atenção que a preocupação de cor ou raça seja a última. Chama muito a atenção. Eles dizem aqui, Vinícius, o seguinte, até sobre essa discussão aqui, abre aspas, né? É possível observar uma diferença no nível de preocupação sobre o uso de dados pessoais feito pelas empresas pelo recorte de cor ou raça do respondente. Pretos, 52%, e pardos, 49%, declararam estar muito preocupados com uma proporção maior do que brancos, 43%, o que sugere uma percepção do uso discriminatório desses dados. Quando esse uso é feito por governos, a maior preocupação entre os pretos, 47%, enquanto o percentual é inferior entre pardos, 41%, e brancos, 37%. Então, sim, eles mediram isso também pela cor das pessoas e aí mostram a preocupação maior com os pretos, negros e pardos, né? É interessante, isso aqui é bem importante. Isso aqui é bem importante, né? Depois, as questões de controle, né? Nível de controle percebido sobre quem pode acessar os dados, segundo o tipo de informação. Então, qual é a forma de ler isso aqui? Eles vão dar atividades e as pessoas vão responder se ela tem muito controle, algum controle, pouco controle, nenhum controle ou não sabem, né? E aí é interessante, né? Porque mostra uma certa confiança das pessoas e o que deixa a coisa mais difícil de interpretar ainda, né? Ao mesmo tempo, tem preocupação com a questão financeira, mas ao mesmo tempo 45% diz que tem muito controle sobre os dados relacionados às compras que faz pela internet ou presencialmente. Não faz sentido, né? As contradições do estudo, né? Talvez até não seja uma contradição, não. Talvez tu tenha um controle, tente ter um controle maior justamente porque tu tem receio de sofrer algum tipo de fraude, alguma coisa assim. Então, talvez a pessoa tenha uma preocupação em ter um controle maior dessas coisas, talvez. Mas a gente sabe que não tem esse controle, né? Mas eu digo em termos de percepção, né? De percepção, claro. A velha história entre segurança da informação, o teatro da segurança, né? Percepção e realidade da segurança se encaixa totalmente aqui, né? A figura lá do... Sim, aqui a gente tá falando com certeza muito mais de percepções... do que da realidade. Do que da realidade concreta. Porque eu fico imaginando aqui... a gente sempre fala do usuário padrão, né? A gente pega uma pessoa que a gente conhece, próxima, e que a gente considera assim a pessoa média na nossa volta com relação usuário comum, né? Usuário comum, usuário de... Normal, né? Então, eu pensando nos usuários padrão que estão à minha volta, eu diria que a tendência é essas respostas serem mais ou menos as mesmas, tá? Assim, é meio que seguir as coisas com uma pontuação aqui, eu diria. Só que o entendimento deles eu sei que não é... Entende? O entendimento que eles têm, o nível de conhecimento que eles têm sobre essas questões é muito mais uma sensação que eles têm, de acordo com as notícias, de acordo com o que eles ouvem, o que eles veem na TV, etc., do que exatamente o entendimento de como a coisa funciona. O que qualifica boa parte das pessoas que têm uma opinião sobre coisas que elas não estudam, né? Sim. Não é? Se você colocar isso pra qualquer coisa, sei lá... Dunning-Kruger. Agora tu já tá puxando... Dunning-Kruger. Já tá puxando o Dunning-Kruger. Claro que a percepção das pessoas é importante, né? Mas a partir do momento que elas não estudam isso, elas vão dizer, por exemplo, que 42% tem muito controle e 30%
algum controle sobre dados relacionados à localização física, seja, né? As coisas estão muito bem. Sim. Tá muito bom. Conecta um pouco aquela questão dos carros, né? O interesse das montadoras de recolher dados de localização física dentro do carro, que ninguém imagina que aquilo tá acontecendo, para criar perfis e por aí vai, né? Postagens e atividades em redes sociais, 39%. Teria muito controle sobre as postagens e atividades em redes sociais, ou seja, o print não existe, né? Conversas que teve por aplicativo de mensagem, 39% igualmente, né? Os problemas que a gente tem visto por aí, até no mundo político, com... né? Justamente isso, a pessoa confiar que ela tá num grupo que, entre aspas, seria, né, confiável, e nada impede que você printe, tire e publique qualquer coisa que se fala, né, num aplicativo desses, né? Páginas de internet que visita ou frequenta, 37%, e palavras que busca na internet, 32%. Palavras que busca na internet, a gente sabe, né? Os buscadores são muito ávidos às coisas que você pesquisa, porque dizem muito, né? As tuas dúvidas dizem muito sobre você mesmo, né? A leitura de políticas, Vinícius, que você comentou antes, eles distribuem agora com o número em relação à idade, né? Então, quem lê mais... Eu vou começar pelo fim, né? Quem lê integralmente, de 60 anos ou mais, 41% lê integralmente. Não. Lê integralmente as políticas, 41% de 60 anos ou mais. Olha, eu acho que as pessoas responderam, lá sei o que elas imaginam, mas não sei se leram. Cara. E 45% lê parcialmente. É muito alto. É um valor muito alto. De novo, pelo amor de Deus, tá? A galera do CETIC... Não é uma questão da pesquisa ou da metodologia, é a gente discutindo os resultados que a gente acredita. Exato. Assim... O que eu tô colocando aqui não é pondo dúvida no método, claro, não é isso. Claro. Mas o que eu tô colocando é que as pessoas... Cara, na boa, eu não consigo lembrar de ninguém... Tá, Vinícius, mas é o teu mundinho, ok. É o teu mundinho. É o meu mundinho, tá? Mas, cara, eu não lembro de ter lido uma política inteira recentemente, assim. Nos últimos... Nem na pandemia eu li uma política inteira. Então... cara, eu não sei, aí eu fico com um pezão atrás das respostas que as pessoas deram, tá? Tudo gira um pouco em torno disso, 45 a 59 anos, 42%, vai de 41, o menor, né? O total é 37% das pessoas, total de todas as idades. Aí ele divide por idades. Quem lê mais, perdão, não é nem de 60, é 45 a 59 anos, lê 42%. E quem lê menos, de 16 a 24, lê 27%. Teria né, uma diferença importante até, né? Eu tô achando que o pessoal viu a política e tá dizendo que leu. Eu não sei. Até tava procurando, enquanto tu falava aqui, outras informações sobre esse número aqui. Mas realmente é surpreendente. Inclusive, Vinícius, aí o próximo, ali no gráfico 9, é atividades que deixou de realizar por preocupações com dados pessoais. Essa me surpreendeu também, porque eu já fiz isso, né? 77% das pessoas desinstalaram algum aplicativo de celular por preocupações com dados pessoais. E isso é bem importante, isso é bem interessante, né? Porque mostra uma percepção relevante, né? Sobre os riscos relacionados a aplicativos, né? Aplicativo do LED, da lanterna, não sei do que lá, né? Quantidade de aplicativos para coisas diferentes, né? Depois, 69% deixou de visitar alguma página, 56% deixou de utilizar algum serviço ou plataforma e 45% deixou de comprar um aparelho eletrônico. Não sei que tipo aqui eles não dizem, né? Aparelho eletrônico, mas chama atenção. Será que seria relacionado à compra ou relacionado a algum aparelho que trate dados pessoais? Não sei. Não sei. Né? Aí tu me quebrou. Depois, aí, em relação aos modelos de negócio, é o último gráfico aqui, Vinícius, que seria
opinião das pessoas aqui acerca, ou o conhecimento das pessoas do profiling e de publicidade personalizada. Então, o que eles fizeram? Eles explicaram para as pessoas, né, esses dois conceitos e perguntaram se eles tinham esse conhecimento, se percebiam. Os números são interessantes, né? O total de 56% conhecem. Agora, claro que eles explodiram esse número aqui e dividem por grau de instrução, faixa etária, classe social, área, urbano, rural e dispositivos, né? Apenas telefone celular e computador e celular. Dá para se dizer que a percepção, isso eu acho que faz sentido, né? Ela é maior quando as pessoas têm um nível superior do que quando tem o fundamental, de 68% para 47%. Ela é maior com o aumento da idade, né? O que também é interessante e talvez explique um pouco mais sobre, né? De 16 a 24 tem uma preocupação menor, talvez porque estejam inseridos de uma forma diferente com a tecnologia, né? Ou se relacionem de uma forma diferente com a tecnologia do que a gente se relaciona. Mesma coisa, classes A e B têm uma preocupação maior do que classes D e E. E também urbano, mais preocupação do que rural. E computador e celular tem mais preocupação do que somente telefone celular. Eu gostei desses números aqui porque eles talvez dizem um pouco mais sobre as fatias, né? E reforçam um pouco uma figura que já se disse aí, até na própria privacidade, não somente na proteção de dados, né? Mas a ideia é que a própria privacidade no seu nascimento assim se dá numa perspectiva da burguesia, de pessoas mais abastadas, né? Que podiam se preocupar com outras coisas. Claro que o mundo muda, mas a gente está caminhando um pouco para isso, né? Você pega aí planos que te impedem de acessar um monte de coisas se acabar a tua franquia, mas deixam você acessando certas redes sociais, né? Você tem um direcionamento de pessoas, talvez... de graça. Entre aspas, de graça, né? Mas dá pra ver bem como essa colonização, talvez, e como proteção de dados e privacidade, até conforme essa pesquisa, caminha como uma coisa um pouco mais de camadas mais abastadas, né? O cara se preocupa mais, o cara entende mais, o cara tem mais preocupação, o cara realiza mais práticas do que pessoas menos abastadas, o que é prejudicial também para esse grupo, né? E talvez um ponto de preocupação bem importante para a formação de políticas públicas aí no país, né? Para regular isso, né? Sem dúvida. Então tá, Guilherme, eu vou acrescentar só uma aspas aqui. Uma manda aspas do próprio pessoal do CETIC, tá? Entre os que conhecem o conceito, 46% afirmaram visualizar publicidade personalizada muitas vezes. Olha que interessante. Entre os que conhecem o conceito. Tá? 46% afirmaram visualizar publicidade personalizada muitas vezes. 21% afirmaram ver algumas vezes. 7% poucas vezes e 23% disseram não ter visto. Tá? Eu entro nesse grupo aí. Que eu tenho tanta coisa bloqueada que não tá mais funcionando personalizada comigo. Só o AliExpress consegue fazer eventualmente. Além das variáveis que foram relevantes... Que diz muito sobre os seus interesses comerciais na internet. Né? Isso tu que o diga, né, Guilherme? Além das variáveis que foram... Quem usa AliExpress sabe do que a gente tá falando. Além das variáveis que foram relevantes para o indicador de conhecimento do conceito, também é interessante a diferença observada por sexo. Além das variáveis que foram relevantes para o indicador de conhecimento do conceito... Também é interessante a diferença observada por sexo. Entre os homens, 51% viram publicidade personalizada muitas vezes e 17% não viram. Já entre as mulheres, 43% viram muitas vezes e 27% não viram. Interessante Fecha isso. Fecha aspas, né? Do CEBIT. CETIC. Não, CETIC. Eu falei CEBIT agora. CEBIT é a feira aquela, né? E a gente não falou um número aqui, né? Que no total, 37% não conhece o perfilamento. E eu não gosto dessa palavra perfilamento, viu? Por quê? Eu gosto de profiling, eu acho que diz perfilamento. A tradução me parece estranha, perfilamento, mas enfim. Mas 37% não conhecem, né? Isso é
É bem interessante. Isso é bem interessante, né? Porque vai ter que guiar, assim... uma das coisas que se faz com isso é política pública, né? E sim. aí... Enfim... acho que é um baita de um estudo aqui, né, Vinícius? Já se encaminhando Como sempre, né? Como sempre. Lembrando que nós falamos sobre as percepções, então já partindo aqui pro encerramento, dos usuários da internet. Eles ainda falam nesse estudo sobre empresas e organizações públicas. Eu tô tem bem 200... curioso, eu não vi ainda da questão das empresas. É que é muito extenso aqui. Eu também só fui na dos usuários até o momento, né? De repente, a gente poderia gravar aqui sobre as empresas, né? Foi até a página 69. Como dizem os entes do Tolkien, nada que não leve muito tempo para ser dito merece ser dito. Algo mais ou menos assim. Não sei se eu concordo com isso. Como é que é? Fala de novo. Nada que não leve muito tempo para ser dito merece ser dito. A frase talvez não seja literalmente essa, mas o significado é esse. Sim. Se coisas ditas que são ditas muito rápidas, assim... Não merecem ser ditas. Ou seja, pros entes, claro, né? Tem os entes, não vou falar dos entes aqui do Tolkien. Não, agora fala quem não... Não vou falar de... Quem não é do mundinho. Quem não é do mundinho, pega o Senhor dos Anéis e vai ler, cara. E vai ler, é verdade. Ou vai assistir da trilogia do Senhor dos Anéis, do filme, né? Dos filmes que saíram. Eles aparecem no segundo filme, mas assiste primeiro. São as árvores aquelas? Os caras das árvores? Poxa, tinha que o cara são as árvores. Não é assim tão simples, cara. Não esculhamba. Porque agora, eles são lentos, quem né? Quem é fã do Tolkien aí... não, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tem agora... As árvores nós. somos nós. Vai ter uma série agora na Amazon Prime? Eu não sei se já saiu, 1º de setembro, cara. 1º de setembro? Tu chegou a ver algum trailer? Eu vi alguma coisa lá quando eu abri a Amazon Prime. Trailers. Quem gosta do Tolkien aí, Senhor dos Anéis, Silmarillion, Hobbit. Essas coisas aí, fique ligado. Dia 1º de setembro, nós não estamos ganhando um pila da Prime Video pra fazer isso, tá? Lá da Amazon, mas dia 1º de setembro vai sair o primeiro episódio dessa série que eles vão fazer. Cara, promete, assim, é no nível dos filmes, no mesmo nível dos filmes, assim, aparentemente. É épico o negócio. É um negócio muito bem feito, assim, aparentemente, vendo o... Mas não são os mesmos personagens, ou são? Não são. E uma coisa bem interessante, né? Que se tu parar pra pensar, eles agora teremos um herói negro, ou preto. Ah, interessante. Na coisa. Então, tu já parou pra pensar no Senhor dos Anéis? Aham. Eu não lembro de nenhum personagem negro que seja negro e que seja dos caras legais, sabe? Não tem, cara. Não tem. Isso é interessante. É um pouco... Então, se são outros personagens, vai ser um pouco o que aconteceu com o Star Wars, né? Quando foi pra Disney... Se bem que tinha outras histórias também a serem contadas, a Disney aí, cara, tem o Mandalorian, quem não assistiu, gosta, assiste, que é não muito assisti. bom. O livro do Boba Fett. O livro do Boba Fett, acho que é o nome da outra série que eles fizeram também. Eu achei muito ruim. Assim, muito ruim. O Mandalorian é muito bom. Eles tentaram fazer uma outra coisa ali e não ficou legal. Tá? Mas o Mandalorian é muito bom. Eu curto muito, eu gosto bastante. Muito bom. E depois teve... depois tem do próprio Obi-Wan. Tem uma outra sériezinha do Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. E, cara, e no Senhor dos Anéis, eles estão pegando ali a história do final, pra quem lê os livros, no final do Silmarillion, mais ou menos, ali, sabe? Então, são histórias que aconteceram muito antes da questão do Anel. Até porque o Anel, ele é redescoberto, que é quando começa ali onde tem o Bilbo, que é lá no Hobbit, quando ele encontra o Anel, que é lá da história do Hobbit, depois, mais tarde... dá-se início à história do Senhor dos Anéis. O Hobbit vem antes da trilogia, né? Antes dessa trilogia. Aí o Hobbit, cara, ele... Ali, quando o Anel é encontrado, já faz mais de 2000 anos a história do Anel, saca? A história da forja do Anel, da guerra e tal. E já faz uns 2000 anos, se eu não tô enganado. E
o que acontece? Essa história que eles vão contar é antes. Que agora vai ter no Prime Video antes. Que é antes da trilogia. Não, e cara, é antes da Forja do Anel. É lá na Forja do Anel. É lá naquela... naquele... Antes disso ter acontecido ali, pelo que eu vi. E aí depois Tá, mas então tu vai ter junto lá o... Vai estar 2000 anos antes da história. O cara que toda. Encontra o anel e... Como é que é o nome dele? Sméagol? Gollum, né? O Sméagol era o nome dele antes de ter encontrado o anel. Depois, com o tempo, ele vira o... Mas então, provavelmente, o Gollum vai aparecer, porque ele fica um tempão... Cara. Sim, o Gollum fica um tempão, mas não 2000 anos. É um negócio... assim, ele encontra Agora eu não lembro o tempo que ele encontra, mas ele encontra bem depois também. Tu tá sabendo que nós vamos receber mensagens aí do pessoal nos contradizendo. Mas assim, mas esses caras super manda aí, corrigindo. Porque a gente tá falando... Eu li, mas não me lembro mais. Lembro faz de tempo uma coisa que eu ou li, outra. Faz tempo que eu li. E eu tô esperando um pouco pra achar uma edição, assim... Até se alguém me quiser me indicar uma edição ilustrada, porrada, assim, boa do Senhor dos Anéis... pode me indicar aí. Meu pai comprou uma. Eu quero reler fenomenal. Posso te mandar depois. Me manda. Eu quero fenomenal. Eu quero reler com meu filhote. Mas não ainda. Eu tenho que ler com ele mais adiante. Ele não gosta muito de orc, zumbi, essas coisas. Eu sei que são coisas diferentes, tá, gente? Tranquilo, tá? Sim. Ele não gosta de nenhum dos dois. Essa parte aqui não estava preparada, né? Eu tenho que sair daqui a pouco, Vinícius. É um extra. Então... Isso é um extra. É um extra. Bom, então, agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontramos agora no próximo episódio. Vai ser um café, né, Vinícius? Com muitas notícias e vazamentos e todas aquelas coisas. Café, né? Esse tipo de papo a gente pode levar pro café, né, cara? Em vez de... Pode, mas é que foi espontâneo. Acabou saindo espontaneamente aqui sem planejamento. Bom, então um abraço também para todos que nos acompanharam, para os fãs de Senhor dos Anéis, e nos encontramos no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!